Boa noite, meu povo. Sou eu, Ivanete Costa. Vamos começar a nossa live de hoje. Hoje a live será sensacional com a enfermeira Bruna Késia, supervisora do Centro Cirúrgico da Casa de Saúde de São José. Estou esperando a Bruna entrar. Olá, Gadelha. A Bruna entrou agora. Vamos aqui chamar a Bruna para... Marcela Perdigão, Regadelha, Adalto, Glau. Sejam bem-vindas, Tamires e agora Bruna Késia. Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo, tudo bem, Ivonete? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Estou meio atrapalhada com a tecnologia. Mas tudo dá certo no final. É verdade. Estamos aqui, faltam 4 minutos para a nossa live. A gente aproveita, Bruna, para dar o oi para as pessoas que estão entrando aqui na nossa live, né? Gláucia, lembra da Gláucia? Entrou na nossa... Gratidão, Natália, muito obrigada. Isis Mary, que foi da RH, lembra? Legal, Isis, obrigada, gratidão. Muita gente entrando na nossa live. A enfermeira do pronto atendimento, obrigada. Gutemila, psicóloga também, obrigada. Cristine, obrigada. Vanessa Leite, enfermeira também, centro cirúrgico. Gratidão, gente, muito obrigada. Nossa live vai bombar. Esse tema é muito falado, né, Bruna? E tem muita dúvida sobre o tema, então hoje a gente vai falar sobre SAEP, Sistematização da Assistência de Enfermagem na perioperatório. Né? Então, tem gente que tem muita dúvida com relação a esse tema. É pouco falado, né? As pessoas não falam muito. Ivonete, uma coisa bem interessante sobre a SAEP. Apesar de ser pouco falado, só um minutinho. Perdão, que apesar de ser pouco falado, a SAEP, ela começou a ser implementada no centro cirúrgico antes mesmo da SAI, em 1990. Oh. E ela só foi consolidada pelo COFEM em 2009, com a resolução 358. Então, isso é bem interessante e bem importante, porque antes mesmo do COFEM revogar aí a SAI, né, trazer uma resolução que a sistematização da assistência de enfermagem precisava ser implementada nas instituições hospitalares, já foi visto por estudiosos, por enfermeiros, que precisávamos sistematizar lá o cuidado dentro do centro cirúrgico. Sim, interessantíssimo. Então, vou apresentar de novo. Eu estava falando aqui antes de você entrar, Bruna, que nosso tema da nossa live hoje é sistematização da assistente de enfermagem no perioperatório. Então, por que eu tive a ideia de fazer essa live? Porque é um tema que todo mundo tem dúvidas ainda sobre a SAEP. Então, eu convidei a Bruna Késia. A Bruna Késia é a nossa supervisora de enfermagem do Centro Cirúrgico da Casa de Saúde de São José. Ainda mais, ela é coordenadora do grupo de bioética. Trabalhou com a gente muito grande na MAI, na sistematização do grupo MAI, lá do modelo assistencial de enfermagem. E, Bruna, se apresenta um pouco, fala um pouquinho da sua história. Conta aí pra gente. Boa noite a todos, meu nome é Bruna, eu sou enfermeira, eu tenho 9 anos de formada, eu fui formada pela Faculdade Souza Marques, sou especialista em pacientes de alta complexidade pela Universidade Gama Filho e hoje eu estou aí cursando a minha segunda graduação pela Unidade Einstein de Ensino em Centro Cirúrgico e CME. Eu atuo atualmente como supervisora de enfermagem na Casa de Saúde São José, onde foi um marco aí para a minha profissão. Eu comecei lá como plantonista, consegui passar por algumas etapas na profissão. Hoje eu sou supervisora de enfermagem e para mim é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do nosso trabalho com relação à SAEP. Excelente. Bruna, então fala para gente o que é SAEP. Bom, a SAEP, a sigla SAEP significa Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória, que nada mais é a ferramenta de gestão do cuidado do enfermeiro do centro cirúrgico, assim como a SAI.
E aí, Ivonete, a gente pode se perguntar, então tem diferença entre SAI e SAEP? Não, as duas são ferramentas de gestão que servem para nortear o nosso cuidado. A grande diferença entre a SAEP é que ela compreende o período perioperatório desse paciente, pré, trans e pós. E esse cuidado, né, a SAEP, ela finaliza no momento em que eu devolvo o paciente lá para a unidade de destino. O que é importante salientar no momento da sistematização do cuidado é essa transição de informação, né, entre o enfermeiro cirúrgico e o enfermeiro da unidade de internação no qual esse paciente está sendo encaminhado, para que esse cuidado não seja perdido. Bruna, eu estava estudando e são 5 etapas do processo da SAEP? Sim, se assemelha muito, né, Ivonete? Porque, como eu falei, não tem diferença entre o processo de enfermagem, ele ampara a SAI e ampara a SAEP. É ele que dá esse subsídio para que essa organização do cuidado aconteça. Então, quais são as 5 etapas? A primeira, né, que é a visita pré, que compreende lá, né, a avaliação de enfermagem, o histórico de enfermagem. Então, nesse caso da SAEP, né, é a avaliação pré. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. É necessário uma taxonomia. Nesse caso, a gente utiliza o NANDO, NIC e ANOC. A terceira etapa é a implementação da assistência perioperatória. A quarta etapa, a terceira é o planejamento, a quarta é a implementação e a quinta é a avaliação dos resultados. Entendi. Assim, o objetivo da SAEP, que eu estava estudando, é ajudar o paciente, né, e seus familiares a se prepararem para esse ato cirúrgico, né? Para o ato cirúrgico e para o pós-operatório. E assim, quais os benefícios da SAEP no dia a dia, então, para esse paciente, Bruna? Então, são vários, né? Um dos benefícios é a prestação da assistência de enfermagem integral, individualizada e personalizada. O foco da SAEP, Ivonete, é a satisfação das necessidades do paciente cirúrgico, para que ele consiga compreender esse processo de saúde e doença. Qual cirurgia que eu vou estar sendo submetido, a técnica a ser utilizada, esse momento anestésico. Então, tudo isso, o processo de enfermagem, ele vem a subsidiar. E voltando um pouco à pergunta que você me fez, quais são os benefícios? Além de ter toda essa assistência documentada, a gente confere autonomia para o nosso enfermeiro, que é hoje o que a gente busca atualmente, é uma enfermagem com autonomia, oferecendo uma assistência de qualidade, humanizada, com uma visão holística e documentada, que a gente não pode esquecer de documentar a nossa assistência, né? Eu costumo dizer que essa prestação do cuidado, ela precisa ser participativa, né? Sim. E ela precisa também, além de ser participativa, como eu falei, holística, ou seja, ver o paciente como um todo, o ser bio, psico e social. Eu vejo que, às vezes, as pessoas confundem a SAEP só dentro do centro cirúrgico. E lá na São José, né, Bruna, a gente teve um exemplo bem legal, que é o enfermeiro do centro cirúrgico indo lá aplicar a SAEP no pré. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Na realidade, Ivonete, essa é a primeira etapa lá da SAEP, que é a visita pré. Então, para que eu implemente a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, tudo inicia com a visita, né, desse enfermeiro lá no leito do paciente, né, no quarto no qual ele está hospitalizado. Isso requer do enfermeiro, Ivonete, um conhecimento acerca da patologia e da cirurgia, da técnica cirúrgica que vai estar sendo realizada. Por isso que a gente precisa voltar um pouco e olhar lá para 7498, olhar para o nosso código de ética, que fala muito desse aperfeiçoamento, né, do conhecimento técnico do profissional. Porque isso requer da gente. Inclusive, eu falo para os enfermeiros que é nesse momento que a gente construi o relacionamento interpessoal com os nossos pacientes. Sim. Que é um relacionamento de confiança. Então, se eu demonstro ali segurança, né,
conhecimento acerca do assunto abordado, isso me dá liberdade para que esse paciente ele consiga confiar e trazer para a gente os seus medos, seus anseios. E daí a gente parte para a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem. Costumo dizer também que o enfermeiro, né, ele fica ansioso. Então, quando ele vê um problema, ele procura outro problema e quer resolver todos, né? Então, opta por um diagnóstico prioritário, porque aí a gente consegue dar seguimento e concluir essa meta assistencial. A Renata Gadelha está fazendo aqui uma pergunta interessante, Bruna. Quais perguntas não podem faltar para garantir a eficácia nessa app? Antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho. O que é necessário para implantar essa app? E depois você responde o que é que a Gadelha está perguntando, que é o que não pode faltar, né, de pergunta. Perfeito, Ivonete. Vou responder primeiro a sua pergunta. O que eu preciso para implementar essa app lá na minha unidade? Primeiro, eu preciso conhecer a minha unidade cirúrgica, né? O primeiro ponto para a implementação dessa app não vai divergir da SAI. A gente precisa de uma teorista de enfermagem, porque essa teoria de enfermagem vai permear nosso cuidado. Partindo desse ponto de partida, eu preciso entender qual taxonomia que eu vou estar utilizando, que a gente já falou, pode ser o NANDA, pode ser a CIP, né? Que também é uma classificação internacional. Depois disso, a gente precisa organizar um instrumento, a ferramenta. Então, a gente, lá na São José, a gente elaborou algumas ferramentas e de acordo com o perfil da unidade. Vou te dar um exemplo. Para endoscopia, que é diferente. Cardíaca também. Nós começamos pequeno, que é o ponto que eu vou falar posteriormente. Comece pequeno, teste, use o modelo de PDSA. Então, nós começamos pequeno, com N pequeno, que era cirurgia cardíaca, conseguimos evoluir para o centro de endoscopia, evoluímos um pouco mais e fomos lá na SAEP da obstetrícia, que é lindo de se ver, as meninas fazendo a visita pré, acompanhando o parto, partejando e atingindo as metas assistenciais. Então, os 3 passos, né, que eu costumo dizer que é fundamental para que a gente consiga implementar a SAEP são esses. Escolha de uma teorista, uma taxonomia e construção dos instrumentos. Visando isso, Ivonete, é um ponto que me deixa muito feliz na Casa de Saúde São José, que hoje a gente já consegue ver em alguns estudos. É fundamental a gente ter um modelo de cuidado. E hoje a gente vê isso lá na instituição. A gente tem o MAI, que é o modelo assistencial de enfermagem. E por que é importante o modelo de cuidado? Porque esse modelo de cuidado ele vai permear toda a prática assistencial da enfermagem. Respondendo a pergunta da Renata Gadelha, quais as perguntas que não podem faltar na visita pré? Primeiro ponto, na construção desse documento, ele precisa ter uma visão holística. O documento que a gente formulou, além de uma visão holística, nós quisemos olhar também para as metas internacionais de segurança do paciente e as fases da cirurgia, as etapas da cirurgia segura. Sign-in, time-out, sign-out. Então, o que não pode faltar? Tricotomia, se o paciente fez, porque isso é super importante. O preparo, pergunta acerca de comorbidade, né? Se o paciente faz uso de anticoagulante, porque se ele não suspendeu, isso pode gerar um impacto de suspensão de cirurgia. Então, o quanto antes a gente identificar, melhor. Então, as perguntas que não podem faltar são essas. Se tem reserva de UTI, se tem reserva de sangue, todas essas perguntas impactam posteriormente no cancelamento cirúrgico. Ouso ainda dizer, perguntas que não podem faltar. Escala sobre posicionamento cirúrgico, que é o ELPO, que avalia grau de lesão. Tem até uma pergunta aqui da Soraya, né? A enfermeira Soraya, sobre a escala de ELPO. Se a gente está utilizando a escala de ELPO, né? Sim, a gente utiliza. E uma coisa bem interessante, Soraya, sobre o ELPO, que é importante frisar. O ELPO, ela é uma escala, né, que foi elaborada por uma enfermeira brasileira, mas ela só atende o paciente cirúrgico adulto. E a gente precisou, Ivonete, se remodelar, né? Lá no hospital, atender o paciente pediátrico. Então, a gente já tinha uma ferramenta, né? Pautada no Braden, que a gente já utilizava lá no centro cirúrgico. Então, para esse perfil de paciente, a gente continuou usando. Para os demais,
a gente utiliza a escala ELPO sim. E a enfermeira participa do posicionamento, consegue discernir e contribuir para os coxins que podem estar agregando no posicionamento para que esse paciente não desenvolva uma lesão. Excelente. A Soraya está falando aqui que essa app realmente auxilia na documentação, na prática da enfermagem, sendo ela realizada na íntegra, permite nosso protagonismo e gestão do cuidado, né? Excelente. Sim. E tem uma outra pergunta aqui, que é a enfermeira Eliette também, que ela é instrumentadora da robótica, ela vai lá na São José. Ela fala que exatamente o relacionamento interpessoal com os pacientes, execução na prática das teorias de enfermagem, isso ajuda muito, né? Precisamente é de Hildegard que ela está falando. A gente utiliza a teoria de emojis, né, Bruna? No início da nossa conversa, eu falei que a gente precisava olhar para o nosso cenário, né, para o nosso setor e entender qual a teorista de enfermagem que a gente trabalha. Então, a gente tem diversas. A gente tem Imogen King, né, que trabalha o relacionamento interpessoal, a obtenção de metas através do relacionamento interpessoal. A gente tem Florence Nightingale, que também é uma teorista e trabalha com relação ao ambiente. A gente tem Doroteia Oren, né, que trabalha com autocuidado. Então, a Casa de Saúde São José optou por trabalhar com Imogen King, porque é uma teorista que ela olha o paciente com o seu ser biopsicossocial, porque quando você encontra uma teorista que não tem uma visão holística desse paciente, talvez você precise de uma segunda teorista de enfermagem. Então, hoje a teorista que nós trabalhamos é Imogen King. Ivonete, é lindo de ver. O paciente ele se sente seguro quando ele chega no centro cirúrgico e encontra aquela enfermeira que estava lá no quarto com ele, que tirou suas dúvidas, que conseguiu satisfazer com relação a todos os seus medos e anseios. No pós-operatório também, quando a gente faz a visita, e a gente já teve alguns pedidos especiais de pacientes, exemplo, no pós-operatório imediato, eu vou para a UTI, mas no retorno eu posso ficar nessa mesma unidade? E a gente alinhou e fez com que esse paciente voltasse para aquela unidade de internação. Então, assim, era o desejo dele. E isso faz com que... Eu amo essa teorista, né? Porque ela fala muito do relacionamento interpessoal. Então, para eu lidar com o outro, eu preciso me conhecer. Eu me conheço, eu sei como é inteligência emocional e eu acho que ela é coach, né? Eu acho que a Imogen King também era coach. Por isso que eu sou apaixonada por ela. Para você lidar com o outro, você precisa se conhecer, né? Para você se relacionar. Então, quando você se conhece, conhece o seu eu, você lida melhor com o outro e você se relaciona. Fala muito de olho no olho, de toque. Então, também sou apaixonada pela teoria de Imogen. A Gisele, Bruna, a Gisele Carvalho, está fazendo uma pergunta. Como envolver as enfermeiras cirúrgicas para entender a importância da SAEP? Gisele, ótima pergunta. Também é um dos nossos grandes desafios. Mas o primeiro ponto para que a gente possa envolver o profissional é fazendo com que ele faça parte da construção desse processo. Isso foi muito bom, Ivonete. Tenho certeza, a Tamira está nos assistindo. E lá atrás, quando a gente começou a construir o documento lá da cardíaca, a Tamira era enfermeira, era rotina, participou na elaboração desse documento. Hoje, a supervisora, ela participou dessa construção comigo, né, da endoscopia. A Ana Lívia, que é a enfermeira obstétrica, ela que participou da construção do documento da obstetrícia. Então, a melhor coisa é a gente envolver quem está na ponta. Ele consegue entender a importância desse documento, né, e a operacionalização desse cuidado. Um ponto importante é quando a gente for construir o documento, a gente envolva quem está lá na ponta, porque a gente, às vezes, elabora um documento muito bom, com 1000 perguntas, mas ele não é prático e nem funcional. Para quem aplica, então, né, Bruna? Isso. Então, quando ele vai lá para a ponta, quem vai aplicar, a gente acaba desestimulando esse profissional. E acaba tendo uma visão errônea de que a sistematização do cuidado é uma mera burocracia. E não é isso. É a operacionalização do nosso cuidado, né? Eu já tive, às vezes eu faço visita lá nas unidades, eu já tive observando algumas enfermeiras aplicando SAEP. Normalmente, gente, eu acho lindo, é lindo a enfermeira aplicando SAEP. É aquilo que você falou lá no início, né?
Eu, como já fui paciente, e a enfermeira veio aplicar essa app em mim como paciente, e você se sente mega seguro, porque quando você é acompanhado por ela, você chega no centro cirúrgico, a primeira pessoa que você vê é ela te acolhe lá dentro, então você sabe quem vai estar ali perto de você, quem é que vai te atender, né? E Sim, eu acho que eu como paciente, eu me senti muito segura. A sim. Vanessa Leite de Mello disse que falou assim: tive a oportunidade de realizar a experiência com o paciente e é de extrema confiança. Eles se sentem seguros e aproveitam para retirar todas as dúvidas. Muito bom, com certeza. A Flávia está dando parabéns, as enfermeiras, a Gláucia falando que está adorando a nossa live. Orgulho. Ah, tinha uma pergunta aqui que eu achei interessante, mas aqui. A visita pré, quem está fazendo essa pergunta é a Amanda. A visita pré é aplicada também no pronto atendimento? Se sim, de qual forma? Se for eu acho que eu entendi se tiver cirurgias direto do pronto atendimento, né, Bruno? Sim, nesse primeiro momento a gente não aplica, né, a visita no pronto atendimento, mas sim, por que não? Né? A gente precisa compreender esse tempo também, tá, Amanda? Que esse paciente, o tempo, que a cirurgia, o paciente que está na emergência, a gente compreende que é uma cirurgia de emergência. Se não é de emergência, é uma cirurgia de urgência que está sendo emergenciada. Então a gente precisa entender esses tempos também. Então, se é uma cirurgia de urgência que está sendo emergenciada, sim, a gente pode fazer essa SAEP lá. Tem hospitais, né, que às vezes o paciente fica internado no pronto atendimento. E a gente precisa compreender o cenário. Se sim, não tem problema nenhum em fazer, mas se é uma cirurgia de emergência, teoricamente tem pressa em estar realizando esse procedimento, não é o mais indicado. Então, a gente precisa entender aí todo e qualquer cenário. O Mas Alex, sem que, dúvida. o Alex, que foi meu gerente de enfermagem da São José, entrou aqui, está dando parabéns para a gente. Obrigada, Alex. Saudade, meu mestre, meu mentor. Ô, Bruna, então, aproveitando, teve uma pessoa aqui que é a MFRIB, está perguntando sobre a escala, e a escala de enfermagem. Então, vai de encontro com a pergunta que eu queria te fazer. Quais são os Sim. desafios encontrados para a implantação dessa app? A escala é um desafio? Sim, a escala é um desafio, mas ela não pode estimular. O que é importante, gente, quando a gente vai implementar essa app, o COFEM e o COREM, ele é claro lá quando ele define a SAI. Ela vem para operacionalizar, para estruturar o nosso trabalho quanto método, pessoa e instrumento. Então, eu tenho que olhar para esses três pilares e entender, opa, eu consigo atender? E aí sim, eu posso ir sem medo e me desbravar lá para implementar essa app. O dimensionamento de pessoal do centro cirúrgico, ele pode se dar por duas formas. Primeiro, por sítio funcional e segundo, por horas de assistência de enfermagem. Então, assim, é comum a gente encontrar, e a gente tem também alguns manuais de boas práticas, como é o caso da SOBEC, né, que acaba orientando também um enfermeiro para cada 3 salas. Então, é comum a gente encontrar instituições que a gente tem um enfermeiro para cada 3 salas e o dimensionamento é bem ajustado e a gente consegue, sim, com muita tranquilidade realizar. Mas se eu não tenho um enfermeiro para 3 salas, eu tenho um enfermeiro para as 5 salas, a gente pode começar pequeno e fazer como fizemos lá na Casa de Saúde São José, que começamos com um N pequeno de cirurgia, até porque, desculpa, qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? Não dei para entender. MRIB, MFRIB, alguma coisa assim. Problema, desculpa. Até porque é através dos dados de boas práticas, resultados que você vai obter da SAI, da SAEP, que você vai conseguir, né? No próximo planejamento de pessoal, você conseguir com que o seu gestor imediato, ou gerente da sua unidade, consiga contratar mais pessoas, porque você vai mostrar para ele, olha, a Dá minha taxa de resultado, né, Bruno? Dá resultado. A Fátima Ribeiro que fez a pergunta. Ela falou. a gente consegue mostrar isso também através dos nossos dados. A gente
precisa mensurar também a nossa prática, através dos índices de lesões por dispositivo, né, médico, através dos índices de lesões de pele, índice de queda, índice de infecção de sítio cirúrgico, tudo isso, gente, a SAEP nos proporciona. E uma coisa que é muito rica, Ivonete, no nosso impresso, a gente contemplou as integridades das caixas dos instrumentais. Isso é riquíssimo. Sim. A antisepsia bem, porque se porventura esse paciente vem a reoperar, ou se daqui a um mês ou um ano ele desenvolveu uma infecção de sítio cirúrgico, a gente consegue entender como é que foi essa assistência lá dentro da sala cirúrgica. Então, a gente tem dados em relação à temperatura da sala, se teve intercorrência com o paciente ou com o equipamento. Então, isso é muito importante, tá? Ô, Bruna, você já falou aqui no inicialmente sobre as resoluções do COFEN, mas assim, o que as legislações, código de éticas falam sobre a sistematização? Então, a legislação do COREN 358/2009 fala que todas as instituições, né, hospitalares precisam implementar a SAI. É uma norma, não tem como não fazer, não é isso? A gente precisa fazer e a gente precisa se estruturar e ver o que é tangível, o que é possível ali dentro da minha realidade. E um dos grandes desafios, Ivonete, também, é a capacitação desse profissional. E aí eu vou um pouco aí para o código de ética. Porque a gente, o profissional de enfermagem está lá no código de ética, ele tem o dever de buscar o conhecimento, de se capacitar acerca das novas tecnologias, de tudo que está aí no mercado. E a gente, por vezes, pensa, não, que isso é só algo que a instituição precisa me oferecer. Sim, também é direito da instituição me oferecer capacitação e treinamento, mas é meu dever também buscar. E eu não consigo executar a SAEP sem esse conhecimento técnico, científico. Então, eu preciso buscar. Isso está fundamentado lá nas resoluções, seja no meu código de ética, seja na resolução do COFEN, do COREN. Um outro ponto é o registro de enfermagem, que também está lá, é norma. É importante a gente definir registros de enfermagem, né? A evolução da anotação. A evolução de enfermagem é o profissional enfermeiro que realiza, a anotação é o técnico, cada um com a sua importância, porque dentro desse contexto todos nós somos de extrema importância. Ô, Bruna, o Alex ele está perguntando para a gente se existem marcadores que são indicadores de satisfação do cliente e cirurgião a partir da CF no centro cirúrgico. Olha, Alex, a gente pode fazer através da entrevista com satisfação do cliente. Hoje eu não faço essa de satisfação. Eu faço mesmo de implantação, de tabulação de quantas cirurgias tivemos e quantas N de cirurgias cardíacas e N de entrevistas de enfermagem, né? De SAEPs que a gente realizou. E a gente consegue realizar aí ter um número, um dado de SAEP implementada, dessa operacionalização do cuidado. Ô, Bruna, a Daiane Diogo Gomes está fazendo uma pergunta que vai com a pergunta que eu ia te fazer também. Ela falou assim, essa capacitação é de responsabilidade da instituição de saúde ou do próprio profissional? Na verdade, assim, a faculdade já treina, já capacita esse profissional ou a instituição precisa investir ou o profissional precisa correr atrás e fazer essa capacitação por fora? Então, Daiane, os dois, porque como eu acabei de falar anteriormente, se a gente abrir o nosso código de ética de enfermagem, que fala dos direitos, deveres, das proibições. Ele fala que é dever meu buscar a capacitação, estudar, né? Buscar o conhecimento técnico. Ele fala também que é direito meu, quando estou lá na instituição, receber todo o treinamento. Então, a instituição precisa capacitar, precisa treinar esse profissional que está ali na área e não compreende ainda o que é a SAI, o que é essa ferramenta de gestão, o que é a SAEP, as fases. Então, assim, tem coisas que a gente precisa realmente buscar e complementar lá com o que a gente já aprendeu na academia, porque são termos que não são novos, são termos que a gente trouxe lá da academia. Em contrapartida, Ivonete, a gente precisa cobrar, né, das instituições, das academias, uma formação, né, mais rebruscada desse profissional que está indo para o mercado de trabalho acerca dessa ferramenta de gestão. Sim. Porque apesar
da gente ter essa matéria na faculdade, a gente não tem uma visão holística da teoria de enfermagem, que faz parte, né, que é essencial para que a SAI ela seja implementada. Então, assim, hoje nas instituições de ensino, a gente vê como coisas separadas. Teoria, história da enfermagem, teoria da enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem. E não, ela é um conjunto. E quando a gente consegue entender isso como um ciclo, a gente consegue implementar a sistematização da assistência de enfermagem de forma coesa e efetiva. Porque a teoria, vamos dizer, tem uma frase que a Carla Campos, que que é minha chefe, né, que fez a live passada, que diz que a gente, conversando sobre teoria de enfermagem, ela falou, a teoria de enfermagem, Bruna, é como se fosse uma religião. É como se fosse uma religião, porque todo o meu cuidado lá no centro cirúrgico vai estar baseado em relacionamento interpessoal. Então, tudo que eu fizer vai estar sendo pautado ali no que Imogen King me fala, que é para eu poder atingir aí a minha meta com o meu paciente, minha meta assistencial. E por aí, sucessivamente, com as demais teorias de enfermagem. Então, a gente precisa das academias, um melhor investimento para capacitar esses graduandos. Eu falo sempre que o enfermeiro ele precisa, né, Bruna, acreditar na SAI. Sim. Quando ele Sim. pegar a SAI para ele, não tem vez, o empoderamento é certo, aí ele vai conquistar o mundo, né? O mundo vai ser nosso. Então, assim, eu acho que o enfermeiro empoderado, prescritor do cuidado, fazendo prescrição, dividindo a prescrição com seu técnico, e o técnico vendo a importância dessa prescrição, isso é meu sonho, porque isso é o enfermeiro empoderado, é o enfermeiro lá mostrando para o que veio. Então, assim, quando a gente estava discutindo lá antes dessa pandemia, né, chegar que 2020 era o ano da enfermagem, era o ano da enfermagem para mostrar assim, por que a gente veio. Aí veio a pandemia, que a gente está mostrando mais ainda, né? Mas é o enfermeiro empoderado e dono da assistência. A Juliana, Ju, que trabalhou com a gente lá na qualidade, Ju Martins, está falando que um marcador importante pode ser o acompanhamento dos eventos adversos no processo cirúrgico. Isso você já faz, né, Bruno? Temos, a gente tem. A gente acompanha a operação. Índice de lesão por dispositivo médico, índice de lesão de pele, índice de eventos como queda, né? Porque também está lá, permeia a nossa assistência, a nossa prática assistencial. O índice de cancelamento, como eu falei, o nosso impresso, ele permeia aí na visão holística o sign-in, o time-out, o sign-out. E se eu não fizer a provisão desses equipamentos, desses materiais, essa cirurgia pode não acontecer. E aí, toda aquela confiança que a gente falou lá, que é o foco, é o objetivo, né, da SAEP, ela foi perdida, porque eu não provisionei com antecedência, né? Eu não visualizei que talvez eu não tinha aquele equipamento para aquela determinada cirurgia, né? Eu não tinha um litotritor para uma cirurgia urológica. Então, por isso a cirurgia foi cancelada. Então, isso tudo é de incumbência e responsabilidade do enfermeiro. O enfermeiro ele tem total autonomia no centro cirúrgico. Os enfermeiros do centro cirúrgico que estão me assistindo, assim, eu fico muito orgulhosa de ver como o enfermeiro consegue fazer a gestão lá da unidade. Isso é bom, mas isso também afastou um pouco ele da assistência. E a SAEP, ela vem justamente para resgatar e trazer ele um foco... beira-leito, né, Bruno? Isso, para estar ali do lado a lado do paciente. A gestão do centro cirúrgico faz parte, porque SAI é isso. Quando eu faço a gestão, quando eu sistematizo o cuidado, eu estou falando de SAI. Às vezes a gente pensa que SAI... Quando a gente está provisionando, gente, o enxoval para a nossa unidade, isso é SAI, tá? Mas é importante que a gente esteja junto do paciente. E essa SAEP, ela conferiu para o enfermeiro do centro cirúrgico essa autonomia de estar junto, lado a lado com o paciente, para justamente tirar dele todos esses medos, né? Todos esses anseios e conferir uma assistência de qualidade segura. Excelente, Bruna. Parabéns. As pessoas estão aqui dando parabéns. Doutor Hélio entrou aqui, está dando... Hélio Calabria está dando parabéns também. O Alex, todo mundo que a gente respondeu. E assim, nós já estamos chegando a 30 minutos da nossa live, a gente tinha combinado 30 minutos. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente fechar a nossa live, que é a pergunta que todo mundo quer saber. Como é aplicar a SAEP e fazer cirurgias em tempos de pandemia? Quais são os desafios, né?
Faz cirurgia, não faz cirurgia? Como é que é isso? Bom, primeiro eu queria dizer que assim é desafiador demais. Eu acho que o centro cirúrgico foi uma unidade que ela teve que se reestruturar completamente, não que as demais áreas não houve essa necessidade. Mas enfim, a gente precisa se remodelar quanto à técnica cirúrgica, que para a gente era convencional, e a gente sabe que tem certos momentos onde tem a dispersão de aerossol, e tudo isso, Ivonete, é muito importante porque está ali focado e centrado no enfermeiro. Se o enfermeiro ele não souber coordenar essas ações, passa. E aí nossa equipe se contamina. E a nossa responsabilidade vai muito além, porque não é só com a nossa equipe, mas sim com o paciente, com o familiar do paciente, com a equipe médica, né? Então, envolve todo esse contexto. Então, a gente precisa ter uma visão ampla da sala cirúrgica, dos equipamentos que não são essenciais para aquela cirurgia, que a gente precisa retirar dessa sala cirúrgica porque para evitar a contaminação, do EPI correto para a cirurgia, do momento da intubação, que eu preciso ter momentos, etapas específicas, ou seja, no momento da intubação, onde tem uma aerolização muito grande, só fica o anestesista e o profissional da enfermagem em sala, a pressão da sala precisa estar neutra, então a gente precisa desligar o ar-condicionado, a gente precisa orientar toda a equipe médica acerca do EPI, porque parece muito óbvio a utilização do EPI, mas as pessoas têm dúvida, tanto na paramentação quanto na desparamentação. E aí, mais uma vez, o profissional, o enfermeiro, com autonomia, capacitado, está ali para te ajudar, te apoiar e te orientar no caminho certo a ser seguido. Cirurgias de vídeo, desafio total, porque a gente tem uma aerolização muito grande no momento do pneumoperitônio. Então, o enfermeiro tem que estar atento no filtro EPA, no insuflador, instalação desse filtro EPA, porque pode ser que a engenharia clínica não esteja ali para te dar suporte, porque está em uma outra intercorrência. Então, a gente precisa capacitar e instruir nossa equipe. A gente precisa também instruir a nossa equipe e o anestesista acerca dos filtros virais e bacterianos no carro de anestesia, no paciente, esse material que vai para o CME, né? E toda a parte também de limpeza desse material e equipamento ao término da cirurgia. Um ponto muito importante que a gente já trabalha lá no centro cirúrgico, a maioria dos materiais ventilatórios, né, que todos são descartáveis, então ao término da cirurgia a gente descarta, mas quem conduz todas essas etapas é o profissional enfermeiro. Daí a gente vê a importância desse profissional. Daí a gente vê o quanto a enfermagem tem autonomia. A enfermagem é amor, mas a enfermagem também é ciência. E é isso que a gente tem que falar. E é isso que é o nosso modelo assistencial, né, Bruna? É amor e ciência. Amor pelo toque, pelo acolhimento, pelo cuidado, pelo paciente no centro. Mas não esquecer que somos enfermeiros, somos formados e temos a nossa ciência, nossas ferramentas que a gente tem que botar em prática, né, Bruna? Muito obrigada. Pode falar. Nós temos o conhecimento técnico, o raciocínio clínico e o pensamento crítico. Então, não tenha medo. Coloque em prática, porque só você pode fazer com que a enfermagem seja valorizada. Ivonete, uma coisa que tem me feito refletir é que em tempos de pandemia, a gente tem visto o quanto que o profissional da saúde e assim a enfermagem tem sido valorizada. Mas a gente precisa fazer com que essa valorização ela perdure. E a gente vai fazer isso com o nosso conhecimento. Esse é o momento da enfermagem, esse é o nosso ano. E eu tenho certeza que a gente, grandes coisas estão por vir, perdão. Com certeza, né? Quando falam que 2020 é o ano da enfermagem, é o ano para a gente mostrar o nosso conhecimento, a nossa força, a necessidade que o hospital tem da nossa mão de obra lá na frente, né? Então muito está nas nossas mãos, eu sempre falo isso. Então, assim, Bruna, muito obrigada pela sua participação, foi excelente. As pessoas estão aqui dando parabéns pela live, pelo assunto. Tem gente que fala que nos estados dela, no sul, não tem live que fala da enfermagem. E a gente vem procurando sempre, todo sábado, fazer uma live, um tema diferente, com foco na enfermagem, na gestão e no coach, né? Na próximo sábado, eu vou fazer a live com a Thaís Gomes sobre
do grupo de curativos para a gente falar sobre tratamentos de feridas e prevenções de feridas no tempo de Covid, né? Que também é bastante interessante. Bruna, as pessoas estão pedindo o seu contato. Tem o Instagram, né? É @bruaquer, né? Isso. E seu e-mail, Bruna, fala aí para as pessoas. Qual é o seu e-mail? É Brun, né? brun.acae@hotmail.com. Então, dúvidas, quiserem agregar conhecimento, quiserem compartilhar também documentos, a gente está aqui para partilhar o conhecimento, ele precisa ser disseminado, né? E não guardado. Sim. Obrigada pela sua participação, um beijo grande e até a Obrigada, próxima live. Um Tchau, beijo, tchau. tchau.